Salve, salve galerinha, gente boa, tudo beleza? Quem fala é o Bisoto. Vou passar para vocês hoje as notas de atualização do DayZ 1.02, beleza? Para quem ainda não sabe, fica ligado aí, tem muita coisa nova. Fica ligado aí, galera. Vamos lá. Então, eu testei por quase 10 horas. Deu pra gente fazer umas 4 horas aí de gameplay. Mas eu acabei jogando quase 10 horas pra gente ver o que tinha de novo e poder trazer pra vocês aqui. Vou ler aqui e vou comentar pra vocês, tá? Comentando que eu tive experiência própria, e a gente sabe que o que tá aqui na nota de atualização às vezes não é bem o que a gente vê lá no jogo. Então vamos lá. Trazendo um pouco da minha experiência que eu já tive nessas 10 horas de gameplay após o lançamento da 1.02, após a atualização. Olá, sobreviventes. Então, tô esperando a atualização estar lançada agora, tá? Traz um sedã Olga 24, elegante e super rápido. E agora você também pode encontrar duas novas armas calibre 308 em Chernaros. 308, não é 380, pessoal. Ponto 308. Essa 308 eu já vou passar para vocês a imagem dela, para vocês verem como que ela é. A equipe de design adicionou um indicador de ruído HUD. Então, do lado lá onde ficava o homenzinho agachado, levantado lá na barra de estamina, do lado dele tem um HUD com algumas barrinhas que vai indicar o ruído. Se você andar agachado vai ter um ruído, se você andar em pé vai ter um ruído, se você correr vai ter outro ruído. É para você saber qual é o ruído que você está fazendo, próximo ao zumbi, próximo a players, qual é o nível que ele vai escutar. Então agora você sempre sabe o quão alto suas ações são para os infectados. Para as corujas da noite, há também algumas boas mudanças na iluminação noturna. Para as corujas da noite, então no caso o pessoal que gosta de jogar à noite, há também algumas boas mudanças na iluminação noturna. Beleza, já vou adiantar aqui a iluminação noturna. Eu não gostei, pessoal. Você não consegue enxergar direito. Assim, claro, à noite é pra não enxergar direito, cara. Mas dificultou muito o jogo. E assim, se ficasse um visual bonito, mas ficou muito granulado. Muita gente reclamando, o pessoal que eu joguei, o pessoal da live também reclamando que não gostou, que ficou granulado. Então, infelizmente, essa iluminação noturna poderiam ter deixado do jeito que tava, que pra mim tava bom, cara. Mas enfim, sou eu, né? Vamos lá. Veículo novo, o Olga 24. Para quem já viu, esse já estava disponível no PC, né? Agora também já está disponível no Xbox One. Uma vez que um carro de nível executivo de alta qualidade, o Olga 24 é um sedã de 4 portas, facilmente capaz de atingir as velocidades máximas das cidades Chernarusses, ou de Chernaros. Então, esse é o... Como vocês podem ver, esse é o Olga, né? Como vocês podem ver, a roda dele é diferente, tá? Tudo que tem no outro 4x4, no azulzinho lá, dá nesse daqui. Porém, a roda, pessoal, vocês podem ver que tem que ser essa roda aqui, ó. Tá? Então, quem já tem peças de carro, beleza, né? Radiador, bateria, porta, no caso também. Porta vai ter que ser a porta desse carro, né? Tem a porta azul e essa porta vai ter que andar bastante, pessoal. É mais um carro para você achar. Novas armas de fogo. Então, as armas de fogo tem o LAR, que é o FAL, né, aquele famoso FAL, usado por forças militares especializadas. Ele vem com uma revista de 20 rounds, usando balas de calibre .308. A revista aqui está traduzido pelo Google Chrome aqui, pessoal. Então, a revista no caso é o magazine, é o carregador, tá? Balas de calibre .308. Essa munição .308 vou passar para vocês aqui como que ela é, ó. Ela é dessa forma. Vou dar um zoom aqui. Meio desfocado, mas é essa daqui, ó. Vão encontrar ela no jogo dessa forma, parecida com a munição 762. E parece que ela tem um dano muito semelhante também. Tá? Ouvi falar que o dano dela é bem alto. Parece, ó, não testei,
mas pelo que eu li aqui, inclusive, dando uma pesquisada, um tiro no peito mata. Se tiver com colete, o tiro deixa inconsciente. Então essa é a munição. E essa daqui é a caixa, tá? Emo Box, ó. Caixa de munição. 208 Win. Beleza? Princípio 20. Ó, 20 munições vem dentro da caixa, tá? Ela também, essa munição 308 também vai dar na Tundra, tá? Na M70 Tundra, rifle de caça de ação com munição calibre 308. A respeito dos anexos das armas e novos aprimoramentos. Vista de apoio de ferro utilizável do ATOG. Ou seja, aquela mira ATOG agora, você pode fazer apertando o botão, o D-pad direito, você fazia a mira scope, né? A mira lá dando a lunetinha. Agora você pode utilizar a mira de ferro também. Como que você faz isso? Dando um toque no D-pad direito, você vai para a scope. Vamos supor que você está com uma ATOG na SG. Você dá um toque no D-pad direito do controle, maisinho, né? Direito, ele vai para o scope. Isso já estava certo, né? Agora, se você deixar ele pressionado, depois que ele já está no scope, se deixar ele pressionado, ele volta para a mira, para aquela mira só do ferro ali, só da alça-massa, tá? Eu vou passando esses detalhes, pessoal, eu vou passando nas lives. Então, quem não é inscrito no canal aí, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, que em cima desses comentários aí a gente acaba fazendo às vezes algum vídeo de dicas, tá? Conforme tem bastante pedido, a gente faz vídeo de dicas, mas muita coisa eu passo nas lives, tá? Então, quem acompanha as lives sempre tá pegando um detalhezinho ou outro aí. Compensador para Mosin. Então a Mosin agora vai ter um compensador. Provavelmente vai ser um compensador de recuo, né? Então, não sei se ele vai silenciar, não testei ainda, mas o compensador não é silenciador, então provavelmente ele só vai reduzir o recuo. Mini Sight é uma mira mínima, uma mira pequena, e a gente vai poder colocar, inclusive na 12, pessoal, inclusive na 12, já vi como que fica bem legal. E ela tem um pequeno ponto vermelho, que é aquela mira Red Dot, ela é uma mini mira Red Dot. Então, pessoal, essa mira Mini Sight, podem ver aqui nessa imagem, ela vai ser mais ou menos assim, ó, tá? Uma mira bem pequenininha, vamos poder colocar ela até na 12. Aqui tem uma imagem que ela está sendo acoplada na FX45 e aqui, ó, como vocês podem ver como que ela fica. Visão RVN, é uma mira também, tá? Dei uma pesquisada aqui, achei algumas imagens dela. Ainda não encontrei no jogo, não sei se ela é boa mesmo. É essa mira, tá? Eu andei dando uma pesquisada e achei algumas imagens dela. Essa aqui. Pode ver o desenho dela aqui, ó. E assim, provavelmente vai ser o que a gente vai ver na arma, né? Vai ver provavelmente dessa forma. E tudo indica, essa mira é uma visão noturna, VN, Vision Night. Tiragem individual da mira de ferro e mira telescópica para itens compatíveis. Não sei o que é isso aqui, galera. Enfim, vamos passando. O que a gente sabe, a gente vai falando. O que não sabe, quem souber, coloca nos comentários aí, pessoal. Roupas: coldre e bolsa para colete portador de placa. Coldre aqui, não tá certo. Coldre e bolsa para colete portador de placa. Acho que é portador disso daqui, ó. É aquele coletinho que pode pegar esses anexos aqui, pele maior. Beleza, um colete massa pra caramba. Bonitão, dá pra colocar bastante coisa, né? Como vocês podem ver. E esse colete de assalto
e seu butt pack, que é essa bolsinha aqui de trás. É um colete de assalto, ele acredito que não estanca dano, né? Contra tiro, mas ele é um colete que você vai ter para mais espaço, mais slots, né? E também você pode colocar esse colete aqui no lugar lá do colete mesmo. Esse colete seu butt pack, você pode colocar no lugar do colete, então ele não ocupa espaço da mochila. Pode colocar uma mochila por cima disso daqui e dá muito espaço, galera, dá muito espaço. Outras coisas, né? Possibilidade de matar um alvo de ataque corpo a corpo infectado, por exemplo, com um machado na parte de trás. Então eu posso usar uma arma corpo a corpo para matar um zumbi por trás. Então vai agachadinho atrás do zumbi e bate nele uma batida com o machado. A princípio eu testei com a faca, não deu certo. Testei com o hatchet, que é o machadinho, não deu certo. Não consegui. Tentei várias vezes, quase morri inclusive. Consegui. Só com o machado mesmo que eu consegui, com uma pancada, uma machadada, eu consegui derrubar o zumbi. Antes você dava uma machadada mesmo por trás, o zumbi virava e começava a te bater. E aí você tinha que matar ele do jeito tradicional, né? Enchendo de porrada. Agora, uma porrada só por trás ele já mata, tá? Mudanças na iluminação noturna, beleza. Isso aqui a gente já falou ali em cima, né? Eu não gostei dessa iluminação noturna. Principalmente quando eu faço live. Atrapalha bastante, porque o pessoal não consegue enxergar direito. Aí eu tenho que acender um glow stick e não adianta muito também. Você só melhora, o glow stick só melhora um pouquinho em volta de onde você tá. É só pra você ver se você não vai cair num penhasco mesmo. Porque de resto você não consegue ver pra onde você tá indo. Não iluminando direito. O que ilumina melhor é a lanterna. Porém você vira um alvo fácil. Né? Em caso de problemas, por favor verifique tal. Pode nos ajudar ainda mais no jogo publicando seus comentários no Feedback Tracker. Eu já vou fazer uma reclamação dessa iluminação noturna. Outra coisa, eu vou falar mais aqui à frente a respeito da renderização do FPS baixo. Quem quiser reportar, pode reportar aqui no Feedback Tracker. Patch Notes. Então aqui as notas de atualização, beleza? Questões conhecidas. Essa atualização não está resolvendo o problema com alguns personagens que não foram salvos corretamente. Ainda está sendo investigado por nossa equipe. Os jogadores afetados por esse problema experimentaram as reversões do inventário de personagem. Essas reversões são uma medida preventiva que introduzimos para evitar que seus personagens sejam excluídos completamente ou bloqueados de serem reproduzidos. Então o que foi corrigido? FPS cai em cidades maiores. Cara, será que foi corrigido? Desculpa, cara, mas não corrigiu 100% não. Ao menos em Lambermill, no centro de Lambermill, centro de Berezino, que foi onde eu andei, mas assim, tá caindo drasticamente. FPS e não só o FPS cai, como a renderização também. A renderização da cidade tá horrível, continua ruim. Então não vi muita diferença nisso aqui, galera. Não vão achando que eu vou jogar que o FPS vai estar lindo, o jogo vai estar liso. Não tá. Ataque individual bateu questões de registro contra infectados. Não sei o que é. Indo inconsciente com o mapa aberto pode causar congelamentos. Tá. Antes, provavelmente, mapa aberto. Filtros favoritos e reproduzidos anteriormente no navegador do servidor não estão funcionando. O jogo congela ao segurar um item grande. Interessante isso aqui. Arrumaram. Legal. Servidores classificados por Full Empty não funcionam. Ter um container com itens nas mãos. Escapar usando cria esquisito depois. Será que corrigir? Será que isso daqui é aquele bug da bolinha? Conseguia fazer aquele bug da bolinha que o personagem vira uma bolinha. Vou testar isso aqui, ó, pra ver se é isso aqui que não tá. Que eles tiraram, no caso. Esquisitices. Beleza, pessoal. Então vamos ao que foi adicionado. Que é o que a maioria do pessoal quer saber, né? Então vocês já sabem, adicionado a Olga 24, que é o carro, né? O Lar, que é o fuzil PAL, com os anexos. M70 Tundra.
que é também aquele fuzil .308 igual o FAL. As munições 308 Wins, colete de assalto, como vocês viram ali, bootpack utilitário, holder e bolsa de transporte de placa, que é aquele do colete, né? Mini ponto de vermelho e mira RVN, ó, mira RVN, aquela mira a precipitação noturna. Mini pontos vermelhos agora compatíveis com o que é mini pontos vermelhos? É aquela mira pequena, né? Ela é compatível. Ela é compatível com a CR75, PK 133. A gente viu uma imagem ali que ela tava na FX45. Então aqui tá falando que vai ser compatível agora com CR75 e BK133. Tem que testar na FX, ela é compatível também, mas tá falando que é só nessas duas. Viseira de ferro e traseiras funcionais na mira a TOG, aquilo que eu falei lá, você pode alternar a mira com o D-pad, segurando ou dando um toque. Não sei o que é isso aqui. Indicador de ruído do HUD, que é aquele indicador de quando você faz barulho igual caminhar, tá? Capacidade de matar um hit infectado por trás com itens selecionados. Aquilo que eu falei também, você pode chegar com o machado, só tem que conseguir com o machado. Efeitos de partículas visíveis no personagem do jogador no inventário. Não sei o que é isso aqui. Agora, uma coisa que eu vou falar que eu achei interessante. A barba tá crescendo. Não sei se é isso aqui que ele quer dizer com isso, mas eu lembrei. A barba do personagem tá crescendo mais, não tá mais aquela barba bugada, tá ficando uma barba bem massa. Personagem de inventário tem item em mãos. Luz noturna. Pessoal, personagem de inventário tem item. Provavelmente aparece na mão do personagem. Não cheguei a anotar isso aí. Provavelmente aparece na mão do personagem um item. Quando ele tá no inventário. Interessante. Vamos ver se é isso mesmo. Luz noturna pessoal do lado direito do cliente. O ambiente é sublinhado da câmera à noite para evitar que os jogadores fiquem completamente cegos sem uma fonte de luz. Ah, tá. À noite, realmente, quando você está perto de uma árvore, por exemplo, quando você está perto de uma parede, fica consegue enxergar mais ou menos, tá? Agora, a partir de, sei lá, uns 2 metros, assim, já não enxerga mais nada. Tá bem horrível. Compensador da Mosin, beleza. Zeragem independente das armas de fogo para miras e escopos de ferro. Zeragem independente, eu acredito que é o Zeroing, né? Zeroing. De mão, problema cerebral. Ah, tá. Minha carne humana talvez não seja legal. Talvez vai ter uma animação diferente aqui, câimbra de mão. Será que vai ficar assim? Sei lá. Animação de lesões é visível na vista de inventário. Ah, tá. Esse aqui eu vi também. Quando você fica machucado ou muito machucado, quando você abre o inventário, o personagem fica se contorcendo. Isso aí ficou legal também. Sons de passos para movimento dentro de tendas. Som de rastro de passos para superfície de grama. Som para bloqueio de ação de força. Som para fechadores de combinação. Ah, tá. Agora tem som, o lockpick, galera. Lockpick agora tem som. Então, se você fechar uma porta com o lockpick, você vai escutar alguém tentando abrir ela. Legal também. Eventos de animação de som para animação de sucesso. Novo conjunto de som para machos infectados. Ah, é verdade, eu vi uns caras roncando. Sons para animação de personagens e congelados. Ah, tá. Quando o personagem fica com muito frio ou muito quente, agora tem som diferente para cada tipo. Olei soa para o movimento com itens dados nas mãos. Não sei o que é isso. Sons para pegar e soltar ações para vários itens. Sons para pegar e soltar ações para vários itens. Mudaram alguns sons, realmente. Dispersão de posição quando infectado não pode ver o alvo, mas pode ouvi-lo. Ah, tá. Isso aqui é outra coisa interessante, pessoal, que eu acabei notando e mudou. Se você fizer um som e o infectado não vê você, ele vai atrás do som. Então, vamos supor, você vai lá e dá um tiro. Eles não viram você, mas eles vão atrás do som. Se der o tiro e você sair correndo, eles vão ir atrás do som e vão ficar parados onde estava o som. Tá? Vão atrás do tiro agora. Vão escutar o barulho do tiro
Não viu o personagem, vai atrás do tiro. Se ele viu o personagem, ele vai atrás do personagem. Efeito flash focinho para compensar o hermosinho. Então agora tem um efeito do flash. Do hermosinho. Não tinha compensador, então não sei como que funciona. Tutorial tela inventário. Opa, foi adicionado um tutorial na tela do inventário. Talvez no menu lá, naquele menu tutorial tenha uma tela inventário. Enfim, vai estar em inglês, provavelmente. Temporizador de logout, desabilitar logout rápido. Então antes você tinha 15 segundos para você poder, você podia dar o exit antes de finalizar a saída tua do servidor. Porém você ficava lá e você podia morrer caso viesse alguém e te matasse durante esses segundos. Agora quando você aperta para sair, você tem que esperar os 15 segundos. Só tem uma ação cancelar. Essa ação cancelar, quando você clica nela, você volta ao jogo. Então não tem aquele exit. Não. Quero sair agora, o logout rápido. Você ficava lá ainda, mas a tua tela já saía. Agora não tem isso. E era isso, pessoal, que permitia o bug de duplicar itens, tá? Então agora não dá mais para duplicar itens. A princípio, até agora, pelo que eu sei, quem duplicava me falou já, inclusive na live, que não tá mais dando para duplicar. Eu gostei muito disso. Porque aí deixa o jogo mais real, né? Uma pegada que ele tem que ter mesmo. Pessoal, agora foi corrigido muita coisa. Muita coisa. Ó. Olha quanta coisa foi corrigido, pessoal. Quem quiser ver com mais detalhes, já ficou um vídeo bem longo. Quem quiser ver com mais detalhes, vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, na descrição. Quem quiser dar uma olhada, entra lá. Quer dar uma olhada como que funciona isso daqui. Tudo bem detalhadinho. Vai entrar no site que eu vou deixar o link na descrição. Eu falei as coisas mais importantes que eu acabei achando para vocês. Como falei, eu fiz 10 horas de gameplay e pude ver algumas coisas já que melhoraram, tá? Então, enfim, muita coisa melhorou. Tem coisa para mudar ainda? Tem. Particularmente, eu queria muito que mudasse essa questão do som. Né? Você ficar correndo numa cidade e o som chegar depois, isso daí atrapalha, porque às vezes você não sabe se é o teu som ou se é alguém chegando. Também não escuta a pessoa chegando se ela vir rápido. O som vai chegar depois, tanto para ela quanto para você. E não só a questão do som, mas a renderização também ainda tá ruim. Tá demorando para renderizar em cidades grandes. O zumbi, às vezes do nada aparece do teu lado, que demorou para renderizar. Outra coisa, então essa daí é uma das coisas, renderização, som, tá? Vamos incluir tudo no mesmo pacote. Outra coisa que eu acho muito importante, que para base, pessoal, falando de base agora. Para fazer base, eu tenho uma base montada já, só esperando que seja funcional para poder colocar alguma coisa dentro. Tá? Porém só tem paredes e tem uma torre lá. Colocou alguns galões lá, mas é só para até ajudar os outros players que vão lá que se quer assar alguma coisa. Enquanto a gente não tá jogando, né? Daí, se a gente estiver jogando, pode dar uma tretinha ou outra. Enfim, a base não tá funcional ainda, pessoal. Ainda não tá compensando fazer base quem quer fazer, tá? Eu fiz ali uma, mais por questão educativa, para fazer um tutorialzinho aí pro canal. Tô montando ele ainda de como criar a torre de vigia agora. Já fiz um tutorial de como construir um muro e tal, né? Bem básico assim. E o cadeado, pessoal, o cadeado ainda tá bugado. Tá? Mesmo que o cadeado não tivesse bugado, que o cadeado estivesse funcionando tranquilamente, você vai colocar o cadeado lá, a pessoa pode deslogar, entra no servidor, anda um pouco para frente e ela loga dentro da tua base. Então eu não acho certo isso. Eu acho que deveria ter cada servidor um personagem, como acontece em outros jogos de sobrevivência. Quem quer que isso aconteça, como eu quero também, você entra ali no site do DayZ. Inclusive no jogo já tem baixo ali do lado da barra de estamina, em cima da barra de estamina no caso, o site para quem quer colocar alguma sugestão lá, falar sobre algum bug que está tendo ainda, enfim, para eles consertarem e melhorarem o jogo. Pessoal, espero que tenham gostado e vamos ficando por aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida,
Coloca aí nos comentários, assim que possível vou responder. Se vocês entenderam alguma coisa diferente do que eu passei aqui, vocês viram, ah, não é assim, Bisoto, é assado. Coloca aí no comentário, beleza? Eu joguei, como eu falei, eu joguei 10 horas de gameplay, mas a gente não dá pra, em 10 horas nesse jogo, experimentar tudo. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para não perder nada de novidades. E deixa o like no vídeo se gostou. Se não gostou, deixa o dislike aí, não tem problema. Só coloca no comentário também porque não gostou para eu poder melhorar na próxima, beleza? Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. Fui!